O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse acreditar no bom diálogo estabelecido entre o parlamento e o presidente Jair Bolsonaro para acabar com a guerra das vacinas. Maia esteve com o governador de São Paulo, João Dória, nesta sexta-feira para endossar o discurso da vacinação na marra. Vamos assistir a um trecho. Parabenizando pelo trabalho e torcendo. Governador, eu sou daqueles que torço para que a gente possa construir pelos caminhos do diálogo as nossas soluções. Eu espero que o entreveiro dessa semana ela possa constituir uma solução nas próximas semanas. Eu tenho certeza que com a vacina, com os testes da vacina do Butantan, que não é um instituto qualquer, não foi criado ontem, tem uma história de respeito, de admiração por todos os brasileiros. Quando ela estiver aprovada e autorizada pela Anvisa, que a gente consiga, assim, com o diálogo com o presidente da República, com o ministro da Saúde, que esse diálogo já existe, com o Congresso Nacional, que a gente possa autorizar não apenas essa vacina para os brasileiros, mas todas as vacinas que forem aprovadas. A presença do presidente da Câmara dos Deputados na coletiva ocorreu após Maia ter cancelado um encontro com o governador de São Paulo, marcado para quarta-feira em Brasília. Dória voltou a defender a vacina em sua fala. Vamos acompanhar. Acredito e espero que a Anvisa continue cumprindo o papel que me foi dito pelo seu presidente, almirante Antônio Barra. A vacina, que é um tema do momento, é a proteção à vida e é um direito de todos os brasileiros. No caso da pandemia, a vacina é o único caminho para a retomada total da economia, do ensino presencial, dos eventos de grande público, do turismo e da volta à normalidade, deputado Rodrigo Maia. É a vacina que nos dará o novo e uma nova situação de vida para milhões de brasileiros. Agora há pouco, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a importação de 6 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19 Coronavac, criada pelo laboratório Sinovac. A compra será feita no âmbito do programa de imunização da doença, desenvolvido pelo Instituto Butantan em São Paulo. A licença, por enquanto, é apenas para importação. A distribuição desse imunizante depende ainda da autorização da Anvisa ao final dos testes. A expectativa é que até o fim do ano o Instituto consiga produzir outras 40 milhões de doses, sendo essas 6 milhões primeiras 100% produzidas na China. O restante será produzido a partir do princípio ativo importado. A informação já foi repassada para as autoridades do estado de São Paulo, inclusive ao governador João Dória. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta sexta-feira. Começo com você, Fiuza. Queria a tua avaliação sobre essas declarações de Rodrigo Maia e do governador de São Paulo, João Dória. Fiuza. Evidentemente está tudo errado, né, nesse assunto. A começar pela Anvisa, autorizando a importação de uma vacina que não foi testada. Alguém tem a perspectiva, o prognóstico ou a premonição de que essa vacina resultará eficaz e segura? Eu não conheço. Eles têm essa informação e não apresentaram ao público, então deveriam apresentar. Se não tem, que é o que a gente sabe que não tem nenhuma ação para se fazer, não tem guerra da vacina, como o Rodrigo Maia diz, não tem vacina assunto do momento, como o governador Dória diz, não é assunto do momento. Será o assunto do momento quando existir uma vacina. Nesse momento, não existe uma vacina. Eu vi, Vitor, com uma certa preocupação, uma entrevista do presidente da Anvisa, dizendo que não se cogita postergar a análise de vacina. Eu até agora não entendi essa declaração dada à Folha de São Paulo. Quem é que cogita? Ele precisa dizer. Isso é uma denúncia, né? Isso deve ser uma denúncia. Quem é que cogita postergar a análise de vacina? Tem alguém nesse debate querendo adiar a chegada de uma vacina? Está tudo errado. O governador Dória volta a afirmar uma premissa falsa de que o futuro
a possibilidade de convivência em sociedade está condicionada à vacina. Ele não tem como demonstrar isso. Ele não tem como demonstrar isso. Porque se fosse isso, né, uma pandemia que atingiu o mundo todo de maneira diferenciada, mas com o mesmo vírus, a experiência da Suécia seria um extermínio populacional. A Suécia vive, produz, vai à aula, né? As crianças, adolescentes estão estudando, não tem nenhuma explosão de casos lá. Como é que o governador Dória explica uma situação como essa? Não falem da Suécia, não falem reiteradamente da Suécia. Mas por quê? Está proibido falar da Suécia? Não existe a Suécia? Ou eles têm uma poção viking que os protege da Covid-19? Então, eu achei até, Vitor, que a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi uma boa fala, ponderada. Apesar desse negócio de guerra de vacina e tal, eu acho que ele não fez menção à obrigatoriedade, que é o que o João Dória está querendo, com esse discurso, calçar, né? O João Dória enfrentou uma resistência muito grande no país inteiro por defender a obrigatoriedade sem lastro científico. Ele precisa demonstrar que toda a população tem que ser vacinada para o país sair da epidemia. Ele não demonstra isso. Ele precisa urgentemente. Então ele derivou o discurso para dizer que sem vacina não tem futuro. Tem editoriais na imprensa defendendo a obrigatoriedade e esses personagens, Rodrigo Maia, João Dória, eles vão sempre atrás disso. Eles acreditam que a política se faz com o seu tempo de televisão. Mas não é isso. A política é você ouvir a sociedade e, nesse caso, ouvir a ciência, que eles não estão ouvindo. Daqui a pouquinho a gente vai tratar exatamente dessa fala do diretor-presidente da Anvisa, que o Fiuza mencionou agora. Vamos tratar disso daqui a pouquinho em detalhes também. Mas antes queria te ouvir, Ana, a respeito desse encontro aí entre Dória e Maia hoje aqui em São Paulo. Ana? Achei uma declaração até um pouco perigosa do governador Dória, Vitor, em relação a esse pânico que vem sendo instalado, primeiro em relação ao vírus, agora em relação à vacina, que não há outra maneira de seguir a vida de uma maneira normal dentro da nova normalidade aí, das novas diretrizes sanitárias sem a vacina. Como o Fiuza colocou, a ciência não comprovou absolutamente nada em relação à vacina, e o interessante é que as declarações do governador João Dória, elas vão muito contra a ciência. A gente não vê ele mencionando o que nós mencionamos a semana toda aqui, com a pesquisa de Stanford, com a pesquisa do CDC aqui dos Estados Unidos. E lembrando também que não é só a Suécia que está tocando a vida aí num lockdown mais ameno, mais inteligente, eu até diria assim, isolando os grupos de risco, isolando as pessoas com comorbidade, isolando os mais velhos e abrindo, continuando a vida, a economia, as escolas. A gente viu ontem, nós trouxemos dados aí que 2 meses dentro de todas as escolas abertas na Suécia, a Suécia vive hoje um momento de casos, o número mais baixo de casos, né, de contaminação do coronavírus. Aqui nos Estados Unidos também, Vitor, os estados republicanos que estão adotando medidas menos restritivas de lockdown, obviamente, sempre isolando os grupos de risco, abrindo de acordo com o que a população acha viável. Esses estados republicanos, os números não estão aumentando. E os estados de governo democrata que estão fechando, continuam naquele lockdown absurdo. Quanto mais o lockdown é implementado, o número sobe de casos. Então, em relação à participação aí do presidente da Câmara nessa reunião com o presidente Dória, uma coisa é aquilo que a gente vem falando, falamos a semana inteira e ontem nós estressamos muito. Nós estamos discutindo uma vacina que não existe. A vacina não existe, nenhuma vacina ainda passou por todas as fases aí científicas de comprovação de eficácia.
Então, eu acho que nós estamos dentro de uma pandemia que o mundo sofreu economicamente, o país está sofrendo, o Brasil não tinha aquela gordura extra que países, né, ricos como os Estados Unidos tinham para queimar dentro da pandemia e, no entanto, a gente está discutindo um assunto que ainda não existe, com tanta coisa para a gente arrumar, a PEC da prisão de segunda instância, pacotes, enfim, empreendedorismo, tem tanta coisa que a gente podia estar discutindo na Câmara e, no entanto, estamos perdendo um tempo precioso discutindo uma coisa que ainda não existe. Diga, Augusto. Olha, até em homenagem aos nossos ouvintes e espectadores, eu vou fazer um protesto contra essa conversa fiada aí. Eu vou parar de falar em vacina até que eles provem que ela é eficaz. É isso que a Ana está dizendo, que não tem sentido, a gente tem repetido isso, nós tratarmos da universalização da vacina, todo mundo tem que tomar, o governo precisa liberar, precisa entrar também nessa compra da vacina chinesa. Eu quero saber quando é que ela vai ser considerada eficaz. Quando vão começar os testes? O governo de São Paulo afirmou que começaria a distribuição em dezembro. Vai começar? Então vamos esperar até lá para ver se começa. Não vai começar em dezembro? Vamos esperar então o começo novo. E os testes começam quando? Quando é que ela quando é que eles poderão dizer, olha, a vacina funciona, tá, o índice de eficácia é tal, né? Não é de 50% não, 50% eu me recuso a tomar qualquer vacina. Quando o índice for convincente, aí nós começamos. A gente é que tem que cobrar. Eles estão cobrando providências que devem vir depois. Como dizia o Marco Maciel, as consequências vêm depois. Não pode, estamos discutindo as consequências, né? Antes que ocorra o fato. Cadê a vacina? Já veio. São Paulo fez um acordo à parte com a empresa chinesa para ter o número de vacinas suficientes para vacinar todo o estado de São Paulo. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita, desde que seja comprovada a eficácia. É disso que tem que cuidar o governo paulista. Traz a vacina, começam os testes, não é vacina brasileira, vamos parar com esse nacionalismo. O Butantan vai produzir, tá? A vacina veio da China, é inventada lá, tomara que seja eficaz. E não tenhamos dúvida, se a vacina for eficaz, o presidente Bolsonaro não vai ter o menor problema em comprar, se for necessário. Ninguém é maluco, não. Ele duvida da eficácia e deixa isso claro. Se for comprovado que ele está errado, ninguém vai recusar. Se vier a vacina de qualquer outro país, até da Coreia do Norte, funcionando, que é só convencer a população de que é preciso tomar a vacina. E não fazer na marra, não tem que obrigar ninguém, alguns não precisam, muitos não precisam, outros não devem. Então para com essa discussão em nome da ciência e cumpra o prometido. Eu quero ver a chegada da vacina. Ela não está aqui. E nós estamos discutindo aí se vai aplicar nesse, naquele, se é todas as favelas, todos os bairros ricos. Cadê a vacina? Eu quero saber das vacinas já negociadas que deveriam ser distribuídas entre a população paulista. E, evidentemente, continuo achando, sobretudo neste momento, que se me apresentarem uma vacina, para mim, olha, é placebo. Enquanto eu não souber do resultado dos testes, é placebo. Então não vou mais entrar nessa discussão, porque nós estamos cansando, né, os ouvintes, os espectadores, estamos discutindo nada. Por causa deles. Aí veio o Rodrigo Maia aqui para falar sobre isso. E os projetos importantíssimos a votar, ele não tem nada a dizer? Vai continuar engavetando o que a população quer ver votado imediatamente, vem aqui discursar sobre vacina? O que ele entende disso aí? Pois se não faz o que supostamente ele compreende que é importante, o que ele veio aqui para falar sobre vacina? Vai falar no Rio ou fica em casa, que aliás é a palavra de ordem, né? E mais,
Até horas atrás, só se falava nas medidas de distanciamento social que não podiam ser esquecidas, porque senão vinha uma segunda onda, senão subia de novo. Completaram isso aí, já fizeram a abertura da economia, que é mais que urgente. Outro dia estava falando, com razão, o candidato Márcio França falou, a prefeitura não sabe muito de São Paulo, não. Estava perguntando ele nasceu em outra cidade, São Vicente. Conhece bem São Paulo? Ele falou, tem mesmo prefeito, não conhece direito, porque ele liberou a abertura das pizzarias por 4 horas, a hora do almoço. Qualquer pessoa que tenha vivido em São Paulo 2 horas sabe que o paulistano não almoça pizza, é no jantar. Qualquer pessoa, qualquer criança, bebê de colo, nascido em São Paulo, sabe disso. Ele abriu na hora do almoço, não apareceu ninguém e proibiu que abrisse à noite. Esses são os que se apoiam na ciência e no bom senso. Tá bom.